Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu acho o mercado brasileiro uma coisa muito doida, assim, porque era um fenômeno, assim, era uma coisa, assim, gigantesca. Eu lembro que meus pais iam na Terça Insana e eu lembro da minha curiosidade. Eu não tinha muita idade pra ir, assim, né? Que idade tu tem? Eu tenho 30, 31. E acho que na época eu era menor, devia ter uns 15 ali, sei lá. Por aí, né? 2003, por exemplo. Então. Que ano tu nasceu? Eu nasci em 90, então eu devia ter 12, 13 então, ali. ainda não era pra criança. Mas eu lembro da minha curiosidade, porque eu lembro, assim, de eu indo, dele saindo à noite pra ir. Que legal. E eu no dia seguinte perguntando pra eles o que era aquilo, porque eles voltaram tão... Era uma coisa tão diferente, eu acho, que eles tinham visto. Eles tinham se divertido tanto naquela noite. Que eles comentavam. Comentavam de manhã, assim, indo pro carro, eles contando os personagens um pro outro e tal. Sei. E era uma mistura na minha cabeça de criança, de uma coisa meio... É divertido, mas ele é como se fosse perigoso, sabe? Uma coisa meio secreta, meio... E aquilo me empolgava e tal. Que legal. E eu lembro deles comentando por algumas semanas com os amigos e tal, porque eles foram com os amigos deles e tudo mais. E aquilo ter chegado em mim, meus pais nem eram os caras do teatro e tal, mas eles foram e tal. Sim. E aí eu fico pensando que se, assim, né, numa comparação muito maluca daquele fenômeno ter sido nos Estados Unidos, o quão grande aquilo não teria sido, assim, no sentido de filme e TV e muito mais amplitude de linguagem, né? Mas nós tivemos muitos convites. Mas vocês essa era a pergunta, vocês não quiseram ir ou vocês... Eu tinha um projeto. O meu projeto era a Terça Insana, voltado principalmente para a classe teatral, para gente pensar o que estava sendo feito de comédia no Brasil, para que a gente justamente fosse atrás de uma comédia que pudesse traduzir as mudanças da sociedade e que a gente não se repetisse, porque o mundo é impermanente, o mundo tem mil informações, tudo é impermanente. Então, cada semana a gente criava um show novo, vocês sabem disso, com temas diferentes, com personagens, trilha, figurino, tudo. E aí a gente criava shows de 1h30, assim, com o melhor das coisas que a gente tinha apresentado no ano anterior e fazia as turnês pelo Brasil no final de semana. Então, terça era sempre novo e tal, num hospício. Aí vieram muitos convites para televisão. O que acontecia? Nosso trabalho era tão novo, tão inovador, que as pessoas não tinham coragem de botar na televisão. Mas o que a rendeira do Nordeste vai entender? Não, mas isso aí não é popular. Não, mas isso aí não é não sei o quê. Entendeu? Então, na verdade, as pessoas que estavam na direção artística das televisões, elas não viam a Terça Insana como um produto popular. O que é uma mentira e é um limite dentro da escolinha de marketing que eles fizeram. Então, assim, eles queriam, por exemplo, que a gente perdesse a nossa alma e ficasse só com as personagens. E existem milhões de coisas que foram feitas em cima das personagens que a gente criou, mas que não chegaram a encantar, porque uma coisa é a verdade daquilo que tu está fazendo ali, outra coisa é o produto, é aí que eu digo, entendeu? Aí a gente fez, por exemplo, nos pediram, Multishow pediu, Band pediu, todo mundo queria um programa da Terça Insana. Nós gravamos, criamos, fizemos um piloto e as pessoas assistiam e falavam, uau, é demais, mas não cabe aqui. Então, tem isso, por exemplo, tu tem que ter uma pessoa tão ousada na direção de que veja o potencial daquilo. Por exemplo, o Boni era um cara que peitou muitos trabalhos novos. Por exemplo, a TV Pirata, quando entrou no ar, vocês não eram nem nascidos, mas a TV Pirata foi um programa revolucionário, apesar de machista, apesar disso, apesar daquilo, mas era maravilhoso. E ele vinha de uma influência que veio do teatro, entendeu? Quem que estava lá? O pessoal que veio fazendo Asdrubal trouxe o trombone, que foi uma revolução nos anos 70, né? No teatro jovem e tudo mais, que atrás deles tinha os Dizzy Croquettes, que nunca chegaram na televisão. Claro, o Lenny Dale foi absorvido, foi muito importante da carreira deles, Regina e tudo mais, mas assim, aquilo ali só existe naquele lugar. Por exemplo, agora a gente está fazendo 21 anos da Terça Insana esse ano. A gente queria, esse ano, estamos no
vivendo o 21º, não terminamos ainda. Esse ano a gente queria ter feito um grande show comemorativo desses 20 anos, trazendo pessoas de vários lugares, né? Pessoas que participaram da Terça Insana, os que pudessem vir, né? Não só os que ficaram conhecidíssimos, mas de outros lugares, gente que fez coisas incríveis, assim, e que não está mais no Brasil e que participou. E foram 400 atores que passaram pelo meu palco. E a gente criou umas quase 800 cenas e personagens originais, né? Então eu queria muito reunir em 10 shows. Na verdade, a gente pensava em 20, já 20 anos, 20 shows sim. diferentes. Claro, aí veio a pandemia, tudo ficou mais complicado. E se mostra sempre muito difícil a gente conseguir reunir todo mundo, porque não temos patrocínio, porque as pessoas estão envolvidas em milhões de trabalhos. Mas ainda hoje, se a gente apresentar o que a gente fazia e as nossas coisas, é tudo muito novo. E vocês vão ver que não é formato de televisão. E para virar cinema, um documentário, uma coisa, poderia virar um show de streaming. Poderíamos fazer isso no streaming e tal. Estamos aí em conversação já, muita gente querendo. Então, assim, são muitas coisas, existem muitas possibilidades. Mas na época, nós fomos o primeiro DVD, gente. Só tinha 2 DVDs no mercado. Marisa Monte, que vendia, e Terça Insana. Quando nós soubemos que o nosso DVD estava pirateado, sendo vendido na 7 de abril, eu falei, gente, que sucesso! Sabe? Aí o YouTube não existia. As pessoas destravaram o nosso DVD, colocaram no YouTube. E aí que eu fiquei sabendo, olha, meu Deus, é na internet, mas aonde? Que lugar? YouTube. Aí a gente ajudou o YouTube a crescer no Brasil. Então, eram outros tempos. Entendeu? Para provar por A mais B, por quê? Que poderia ter ido as nossas ideias, poderiam ter ido para a televisão e que seriam incríveis, mas elas não cabiam na grade, elas não cabiam no formato. E a gente não pode esquecer que televisão, antes de ser um lugar onde as pessoas buscam entretenimento, ela foi inicialmente um lugar criado, um veículo criado para vender produtos das liquidações. Eles começaram a botar programação. Vocês sabem disso, né? Eles começaram a botar programação, porque ninguém ficava o tempo todo olhando. Para que eu vou comprar um negócio que só passa a propaganda das lojas que eu já passo na frente? Né? Então eles começaram a botar programação para prender as pessoas, principalmente a coisa em capítulo, show do não sei quem, para trazer as pessoas para verem as propagandas. Então é isso.